O Sr. Almeida era um homem já bastante idoso que vivia completamente sozinho em sua enorme e antiga mansão. A única pessoa com quem ele podia contar era uma enfermeira, uma mulher de meia idade, que todos os dias vinha cedo para cuidar dele. Ela permanecia na casa até o final da tarde, saindo só depois de colocá-lo para dormir. O Sr. Almeida tinha sofrido um derrame que o deixou com sérias limitações. Ele não conseguia mais caminhar, falar ou fazer qualquer coisa sem ajuda. Até para as tarefas mais simples, como ir ao banheiro, ele precisava ser assistido. Certa noite, enquanto a enfermeira o levava da cama para a sala de estar, ela começou a falar com uma voz suave, mas um pouco ansiosa. Sr. Almeida, eu sinto muito, mas hoje à noite eu vou precisar ir embora mais cedo. Minha filha está para ter o bebê e eu preciso estar com ela. O Sr. Almeida, preso em seu silêncio, apenas ouvia sem conseguir expressar nenhuma reação, seus olhos fixos na enfermeira. Ela continuou tentando tranquilizá-lo. Mas não se preocupe, eu consegui encontrar outra pessoa para cuidar do senhor enquanto estiver fora. O nome dele é Marcos e ele parece ser um rapaz de confiança. Foi nesse exato momento que a campainha tocou. Olha, Sr. Almeida, deve ser ele, o Marcos, disse a enfermeira enquanto se dirigia rapidamente para a sala. Logo ela retornou acompanhada de um homem jovem. Apesar de sua juventude, havia algo de inquietante em sua aparência. Seu nariz era longo e pontudo, os olhos estavam sempre arregalados e ele tinha uma leve corcunda nas costas. Debaixo do braço, ele carregava uma grande caixa de papelão. Do lado de fora, o som de um trovão ecoou e a enfermeira se apressou ainda mais. Parece que vai cair uma tempestade. Eu realmente preciso ir agora. Este é o Marcos, Sr. Almeida. Eu acredito que ele cuidará bem do senhor até amanhã de manhã. E com isso ela saiu às pressas, deixando apenas o som da porta se fechando atrás dela. Marcos, visivelmente nervoso, sorriu de forma hesitante. É um prazer conhecê-lo, Sr. Almeida. O Sr. Almeida, sem poder falar, apenas acenou levemente com a cabeça e esboçou um pequeno sorriso, tentando ser cordial. Existe algum lugar onde eu possa deixar isso? Perguntou Marcos, referindo-se à caixa de papelão que carregava com certo cuidado. O Sr. Almeida, sem muitas opções, apontou para o armário no corredor. Marcos se aproximou e, com cuidado, colocou a caixa na prateleira de cima, em um lugar que estava totalmente fora do alcance de alguém que, como o Sr. Almeida, dependia de uma cadeira de rodas para se mover. E logo Marcos comentou, olhando ao redor com um sorriso tenso. É um belo lugar que o senhor tem aqui, um grande terreno, né? E nenhum vizinho por perto para incomodá-lo. Deve ser bem tranquilo por aqui. Lá fora o céu já estava completamente escuro e a chuva começou a cair forte, acompanhada de raios e trovões. O Sr. Almeida, limitado em seus movimentos e na fala, pegou uma caneta e rabiscou uma mensagem em seu bloco de notas. Em seguida, entregou o papel a Marcos, que o leu em voz alta. Por favor, acenda as luzes. Claro que sim, Sr. Almeida. Respondeu Marcos prontamente, indo até o interruptor e ligando as luzes da sala. A claridade iluminou o ambiente, mas o clima lá fora continuava ameaçador. Vou até o quarto dos empregados. Quando eu voltar, o senhor pode me dizer o que gostaria de jantar. Com isso, o jovem saiu da sala, deixando o Sr. Almeida sozinho. Assim que Marcos desapareceu no corredor, o Sr. Almeida moveu sua cadeira de rodas em direção a um rádio que estava próximo e o ligou. A voz grave do locutor encheu a sala, anunciando as notícias de última hora. A polícia está alertando todos os moradores da cidade sobre um assassino maníaco que está à solta. A chuva lá fora aumentava de intensidade e o vento fazia as janelas estremecerem. O Sr. Almeida, inquieto, aumentou o volume do rádio.
Este é o pior caso de assassinatos em série da história do estado. O maníaco já fez 14 vítimas até agora e todas foram decapitadas. Nenhuma cabeça foi encontrada. De repente, uma mão se estendeu por cima do ombro do Sr. Almeida e desligou o rádio. Ele se virou assustado e encontrou Marcos parado atrás dele, com um olhar estranho no rosto, e disse: O senhor não deveria ouvir esse tipo de coisa, Sr. Almeida, especialmente numa noite como essa. Tudo isso é suficiente para deixar qualquer um apavorado. Disse Marcos com um tom calmo, mas que carregava algo de inquietante. Nesse momento, o som da campainha ecoou pela casa. Licença, eu vou atender a porta, disse Marcos, saindo em direção à sala. O Sr. Almeida permaneceu ali, nervoso, esperando com uma sensação de desconforto crescente. Após alguns minutos, Marcos voltou segurando um jornal enrolado nas mãos. Foi só um garoto entregando a edição extra do jornal, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas não há nada aqui que vale a pena o senhor ler. Ele dobrou o jornal com calma e o colocou sobre a mesa ao lado do Sr. Almeida. O Sr. Almeida, ainda em silêncio, pegou novamente sua caneta e o bloco de notas, rabiscando algo rapidamente. Ele entregou o papel a Marcos, que o leu em voz alta. Por favor, você pode fazer para mim uma xícara de chá? Com certeza, Sr. Almeida. Vou fazer o seu chá agorinha, respondeu Marcos, indo em direção à cozinha, enquanto o som da tempestade lá fora ficava cada vez mais intenso. Assim que Marcos saiu da sala, o Sr. Almeida, ansioso, virou-se para a mesa e pegou o jornal que havia sido deixado ali. Ao abri-lo, a primeira manchete chamou imediatamente sua atenção. Maníaco faz outra vítima. Com o coração acelerado, ele leu rapidamente a notícia. A última vítima tinha sido um policial, e assim como os outros assassinatos, o corpo havia sido decapitado. A cabeça ainda não tinha sido encontrada. Foi então que a lembrança da grande caixa de papelão no armário lhe veio à mente. O pensamento o deixou inquieto. Nesse exato momento, um trovão estrondoso cortou o silêncio. E as luzes da casa se apagaram de repente. Talvez um raio tivesse derrubado algum poste lá fora. O Sr. Almeida, com as mãos trêmulas, dobrou o jornal e o colocou de volta na mesa. De repente, a campainha tocou novamente, dessa vez de forma rápida e insistente. O Sr. Almeida virou-se para o corredor, sentindo um aperto no peito. Com esforço, moveu sua cadeira de rodas até a porta da frente. Usando um guarda-chuva que estava encostado em um canto, ele enganchou o trinco e conseguiu abrir a porta. Diante dele, debaixo de uma chuva forte, estava um policial. Um relâmpago iluminou o céu por um breve instante, revelando o rosto do homem e o distintivo pendurado no peito, disse o policial em um tom sério. Boa noite, senhor. Estamos realizando uma busca por toda a área. O senhor viu alguém suspeito por aqui? O Sr. Almeida assentiu com a cabeça, sentindo o coração disparar, e gesticulou freneticamente para o policial entrar. Com as mãos trêmulas, ele pegou sua caneta e o bloco de notas que sempre mantinha por perto e começou a escrever com urgência. O policial, percebendo a gravidade da situação, entrou na casa e fechou a porta atrás de si. Com um gesto rápido, o Sr. Almeida levou o dedo aos lábios, sinalizando para que o policial ficasse em silêncio. Ele então arrancou a folha do bloco e a estendeu ao policial. O homem pegou o papel e leu em voz alta, mas num sussurro. Por favor, me ajude. Eu acho que o maníaco está na minha casa. Ele está na cozinha agora. Ele trouxe uma caixa de papelão com ele. Acho que é lá que ele está escondendo a cabeça da sua última vítima. O policial franziu a testa, mas manteve a calma. Inclinando-se ligeiramente, ele sussurrou. E onde está a caixa, Sr. Almeida?
Com uma mão tremendo, o Sr. Almeida apontou para o armário do corredor, onde Marcos havia colocado a caixa mais cedo. O policial, sem dizer mais nada, amassou o bilhete discretamente e o colocou no bolso, caminhando em silêncio para o cômodo indicado. Assim que o policial desapareceu no corredor, o Sr. Almeida, com o coração a mil, girou sua cadeira de rodas rapidamente e voltou para a sala de estar. Ele mal conseguia respirar de tão nervoso. Nesse exato instante, a porta da cozinha se abriu e Marcos entrou carregando uma xícara de chá. Aqui está seu chá, Sr. Almeida, disse Marcos com um sorriso, enquanto estendia a xícara. O Sr. Almeida pegou a xícara com as mãos trêmulas, sentindo o calor do líquido se espalhar por seus dedos frios. Seu olhar fixou-se no rapaz e uma onda de nervosismo tomou conta dele. Algo estava muito errado e ele sabia disso, mas não tinha como se proteger. Marcos olhou para o jornal sobre a mesa e comentou casualmente: Vejo que o senhor leu as últimas notícias, Sr. Almeida. Horrível, não é? Seu tom parecia estranho, como se houvesse algo mais por trás de suas palavras. De repente, o som de uma porta se abrindo ecoou pela casa. O policial entrou rapidamente na sala com a arma em punho, a expressão séria, e disse mirando diretamente em Marcos: Afaste-se agora do Sr. Almeida. Levante as suas mãos, agora. Marcos deu um salto surpreso e recuou alguns passos, visivelmente assustado. O quê? Quem é você? O que está fazendo aqui? Eu sou policial e você está preso por assassinato. Assassinato? O quê? Do que você está falando? O policial, sem baixar a arma, ordenou: Não tente nada, não se mova. Eu encontrei sua caixa de papelão no armário do quarto, com uma cabeça decepada dentro. Marcos empalideceu. O choque em seu rosto era evidente. O que você disse? Como é? Você disse armário do quarto? Mas minha caixa de papelão está no armário do corredor. Eu vou te mostrar agora. Antes que o policial pudesse responder, Marcos virou-se e correu em direção à porta. O Sr. Almeida, vendo a cena com o coração disparado, gritou com toda a força que tinha: Ele está tentando fugir! Acerta ele! Num segundo, o som do disparo ecoou pela sala. O policial puxou o gatilho e a bala atingiu Marcos, que cambaleou por alguns instantes antes de cair no chão com um baque surdo. Uma poça de sangue começou a se formar rapidamente ao redor do corpo, manchando o carpete de vermelho. O Sr. Almeida, ainda em sua cadeira de rodas, observou a cena com olhos arregalados, sem saber ao certo se sentia alívio ou horror diante de tudo o que acabara de acontecer. O policial correu e se ajoelhou ao lado do corpo de Marcos, ofegante, enquanto vasculhava seus bolsos apressadamente e disse: É isso que você ganha por ter matado um policial, seu vacilão. Vão me dar uma medalha por isso, por ter acabado com você. E minha foto vai aparecer em todos os jornais. Ele estava tão absorvido na própria euforia que não percebeu o que acontecia atrás de si. De costas para o Sr. Almeida, o policial não viu o momento em que o velho, supostamente inválido, se levantou da cadeira de rodas. Ele não viu o homem que até então parecia frágil, caminhando lentamente, em silêncio, em sua direção. Tampouco viu a faca afiada que o Sr. Almeida segurava firme na mão. Nem entendeu o que acontecia, até que já fosse tarde demais, e a lâmina cortasse sua garganta de forma precisa e mortal. Mais tarde, após limpar cuidadosamente todo o sangue, o Sr. Almeida sorriu para si mesmo, refletindo sobre sua esperteza. Durante anos, fingir estar paralítico havia sido o disfarce perfeito. Ninguém jamais desconfiou que o pobre e inofensivo velho, mudo e aleijado, era na verdade o assassino maníaco que a polícia tanto procurava. Agora, com a casa em silêncio novamente, ele se sentou em sua cadeira e ficou em paz. No fundo, sabia que, mais uma vez, ninguém jamais suspeitaria dele. E aí, o que você achou dessa história de hoje? Muito pilantra esse Sr. Almeida, né?
Se gostou do nosso conteúdo, não esqueça de comentar e deixar sua opinião. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma novidade e ainda nos ajuda a trazer cada vez mais histórias sombrias como a que acabamos de ver. Se você tiver alguma história, conto ou relato, não hesite em nos enviar pelo e-mail que está na descrição do vídeo. Teremos o maior prazer em narrar aqui no canal. Temos uma série de vídeos com histórias incríveis para você apreciar. Você não pode perder.